atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, número 5 de 2023. Participarão hoje eu, André Reis, Valmir de Lima e Gilberto Silva. Agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Drogamel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Drogamel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, trazemos o tema Professores Diferentes, extraído do livro Religião dos Espíritos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 6º, Vida Espírita, item 7º, Relações Simpáticas e Antipáticas, Metades Eternas, questões de 295 até a de número 296. No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e hoje com a lição número 70, intitulada Solidão. No quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, nós estamos utilizando o livro Atualidade do Pensamento Espírita, pelo Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nós estamos no capítulo 9, no item 9.1, Questões Atuais. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. No editorial de hoje, extraído do livro Religião dos Espíritos, Professores Diferentes. Entre
familiares e amigos. Encontras na terra a oficina do teu burilamento. Com raras exceções, todos apresentam problemas a resolver. Problemas na emoção e no pensamento. Problemas na palavra e na ação. Problemas no lar e no trabalho. Problemas no caminho e nas relações. Prossegues, assim, junto deles, como quem respira ao pé de múltiplos instrutores num instituto de ensino. Muitos reclamam trabalho, lecionando paciência, enquanto outros te ferem a sensibilidade, diplomando-te em sacrifício. Aos que te escandalizam incessantemente, adestrando-te em piedade, e aqueles que te golpeiam a alma com as lâminas invisíveis da ingratidão, para que aprendas a perdoar. E as lições vão surgindo à maneira de testes inevitáveis. Agora é o esposo que deserta, dobrando-te a carga de obrigações. Ou, noutras circunstâncias, é a esposa que se rebela aos compromissos, agoniando-te as horas. Hoje, ainda, são os pais que te contrariam as esperanças, os filhos que te aniquilam os sonhos, ou os amigos que se transformam em duros entraves no serviço a fazer. Nenhum problema, entretanto, aparece ao acaso, e por isso é imperioso te armes de amor para a luta íntima. Fugir da dificuldade é muitas vezes a ideia que te nasce como sendo o melhor remédio. Semelhante atitude, porém, seria o mesmo que debandar, menosprezando as exigências da educação. Carrega, pois, com serenidade e valor o fardo de aflições que o pretérito te situa nos ombros, convicto de que os associados complexos do destino são antigos parceiros de tuas experiências, a repontarem do caminho, solicitando contas e acertos. Seja qual for o ensinamento de que se façam intérpretes, roga à sabedoria divina te inspire a conduta, a fim de que não percas o merecimento da escola a que a vida te conduziu. Ainda mesmo em lágrimas, lê, sem revolta, no livro do coração as páginas de dor que te imponham, ofertando-lhes por resposta as equações do amor puro, em forma de tolerância e bondade, auxílio e compreensão. Recorda que o próprio Cristo, sem débito algum, transitou cada dia na terra entre esses professores diferentes do Espírito e, solucionando na base da humildade os problemas que recebia na atitude e no comportamento de cada um. Submeteu-se a sós à prova final da suprema renúncia, a qual igualmente te submeterás, um dia, na conquista da própria sublimação. O único meio de te elevares ao clima glorioso dos companheiros já redimidos te aguardam, vitoriosos nas eminências da espiritualidade. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos,
a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Vamos agora ao estudo da doutrina espírita. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Hoje, no capítulo 6º do livro 2º, né? Que o livro 2º é o Mundo Espírita, o dos Espíritos, capítulo 6, Vida Espírita, e o item 7, Relações Simpáticas e Antipáticas, Metades Eternas. Vamos iniciar hoje com a questão 295. Kardec pergunta: que sentimento experimentam, após a morte, aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Valmir. Resposta dos espíritos da codificação. Se são bons, perdoam, de acordo com o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar o ressentimento e, por vezes, perseguir até numa outra existência. Deus pode permiti-lo, como um castigo. Bom, Kardec, por força do desenvolvimento, da compreensão que ele possuía sobre as questões do além-túmulo, obviamente, ele questiona como se processa ou como se processava dentro daquele contexto as relações de simpatia e antipatia após o desenlace. Vemos aqui que todos nós, nas experiências terrenas, galgamos aí degraus evolutivos que nem sempre são muito adequados, né, nas condutas que fazemos ou que somos relativamente vítimas. Nessas relações humanas, é lógico que passamos a refletir o seguinte: se há uma vida após o desencarne, o desenlace, como vai se fazer essa relação? Após o desencarne de alguém que não fizemos, assim, boas condutas, como ele irá nos ver ou irá sentir essas questões que nós promovemos contra eles? E aqui a resposta é bem clara. Se essas pessoas que de alguma sorte nós atingimos, se são bons, vão nos perdoar. Mas interessante que aqui se atrela a uma condição, de acordo com o nosso arrependimento. É lógico que se o espírito é bom, ele não vai, obviamente, fazer, vamos assim dizendo, um condicionamento obrigatório segundo o nosso arrependimento. Se eles já são bons, eles não vão querer cultivar essa animosidade. Mas é lógico que, vendo que nós não nos modificamos nada por força do nosso comportamento, eles também ressentirão, se entristecerão. Porque, mesmo nós tendo causado algo tão pernicioso, negativo, e não nos arrependemos, para eles, de alguma sorte, será entristecedor. Porque, se eles já são bons, são possuidores, com certeza, de pensamentos com maior desenvoltura, com melhor entendimento. E sentirão por nós não nos arrependermos dos atos maus praticados. Agora, se são maus esses que nós praticamos atos impróprios, eles poderão conservar o ressentimento.
porque eles não têm os valores que lhes permitirão trabalhar bem essa questão. E, às vezes, dotados de animosidade, de ressentimento, vão nos perseguir e vão buscar a desforra, né? E, muitas vezes, como bem observa aqui, Deus até pode permitir, porque servirá como um castigo para uma chamada constante para a revisão de postura, para que a gente venha a modificar nossos atos perante a vida, pois que sabemos que toda ação praticada gera sempre uma reação correspondente. E não há como nós corrigirmos as nossas atitudes se não houver o sopesamento, ou seja, o sentir com as próprias mãos o efeito de um ato danoso. É uma situação, né, interessante, porque aqueles que são, vamos utilizar o termo inferiores, não é bem esse tempo, mas mais imperfeitos, vão ter o sentimento, como você falou, né, de vingança, de ciúme, e de ódio, ou seja, uma violência qualquer, né? E aí nós lembramos da passagem de Estevão e Paulo, né? Que Estevão, sendo levado à lapidação, retorna para auxiliar Paulo no plano espiritual. Vamos dizer, são diferenças, né, de postura de um espírito com uma determinada evolução já, entendendo o arrependimento do companheiro e não se deixando levar por esse sentido, né, de nenhuma espécie desse sentido humano, e os outros, né, que se sentem agredidos, retornando toda a agressão, né, como se aquele oferece a outra face, né, fosse realmente você dar o outro lado para apanhar. Não, né? Como nós já falamos muitas vezes aqui, dar outra face não significa matéria. Dar outra face é qual a outra face do mal? É exemplificar com o bem, né? Então, são essas questões. Nós, quando desencarnamos, não vamos ganhar asas, não nos tornamos anjos, nós somos os mesmos, com as mesmas inconsequências, com os mesmos questionamentos. Então, não adianta fugir de nós mesmos, né? Nós damos aquilo que temos, então procuremos dar o nosso melhor. André, a gente lembra da frase de Jesus, né? Perdoe, Pai, eles não sabem o que estão fazendo. O mal é fruto realmente da ignorância, né? A prática do mal, o alimentar o mal de toda a natureza é fruto da ignorância. Por não compreendermos, né, que o universo se estabelece em leis imutáveis e perfeitas, nós, por ignorância, acreditamos que somos capazes de burlar essas leis. E acreditamos que vamos ser sempre beneficiados para atender os nossos caprichos, nossos interesses, muitas vezes interesses vis, né? Baixos, escusos. E acredita que não há consequência. No universo, e não há consequência e não há leis. Não há leis, né? E é isso que leva o homem ao descaso, né? À corrupção. E o corromper significa desqualificar, aviltar, né? Desvalorizar tudo o que chega para o nosso alcance, para o nosso engrandecimento. Então, tem na lição que fala da lei do amor no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, se eu não estou enganado, lição de número 8, que fala da lei do amor. Tem um trecho que fala assim: no princípio, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido tem sensações. Mais instruído e depurado tem sentimento. E o ponto alto do sentimento é o amor. Não amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol que atrai e condensa todas as aspirações humanas. Eu pego esse trecho, naquele trecho assim, ó, mais avançado e corrompido. Então eu vejo, chega a religião, a gente corrompe, porque você quer que ela se acomode aos seus interesses.
As suas expectativas, né? As suas expectativas. Chega a inteligência, chega todas as capacidades, todas as condições que nos alcança, você desqualifica, fazendo com que ela venha a atender aos nossos caprichos, sem compreender que são meios, são instrumentos, né, para a nossa evolução. Então, até que nós saiamos dessa fase da ignorância, né, ainda estaremos desqualificando tudo que o Pai nos oferece para o nosso engrandecimento, né? Essa é uma grande realidade. Bem, faremos uma breve pausa aqui no nosso programa para os nossos patrocinadores. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Voltamos da nossa pausa. Vamos dar continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos. Agora a questão 296. Kardec pergunta: as afeições individuais dos espíritos são suscetíveis de alteração? Valmir. Resposta dos espíritos: não, porque eles não podem enganar-se. Não usam mais a máscara sob a qual se ocultam os hipócritas. E é por isso que as suas afeições são inalteráveis. São inalteráveis quando eles são puros. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. Olha que interessante, né? Quando o espírito atinge um grau de pureza, ele compreende, ele conhece, ele analisa todas as condições de todos aqueles que estão nas suas relações, mesmo os inferiores. Compreendem, sabem as razões, sabe o psicológico, o que os motiva. Então, entre os espíritos, as afeições não se alteram, porque eles não usam máscaras, não são hipócritas. Eles, vou dizer o termo assim, eles se desnudam, né? No sentido de alma liberta das ignorâncias, das hipocrisias que ainda existe no gênero humano. Então, como eles vão se enganar? Não tem como. Aliás, não há, né, mistério, não há nada que não venha a ser totalmente transparente para os reinos superiores. Aliás, como dizia Paulo, temos uma nuvens de testemunhas constantemente. Nada escapa do mundo dos espíritos. Nem palavras, nem pensamentos, nem nossos atos. Então, nós teremos que desenvolver um comportamento tal que não importa se é nos momentos públicos ou privados. Não há como esconder nada. Podemos até disfarçar de espíritos inferiores tanto quanto nós. Disfarçar. Não é que aquilo vai ficar obscuro para todo sempre. Mas
dos espíritos superiores nos conhecem melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Né? É aquela história, né, Valmir? Podemos até ter um certo verniz para demonstrar ao outro, mas o interior não tem como a gente Sem chance. Por isso que esconder, não devemos tem como. cultivar a autenticidade, né, André? É. Autenticidade, ser o que somos. Não tem razão para a gente ter esse verniz, né? Mascarar, hipocrisia. Somos o que somos. E os espíritos sabem os nossos limites e nos respeitam por isso. Compreendem o nível. E também, né, Valmir? E Deus nos ama assim. Sem dúvida nenhuma, né? E outra, faz bem para nós, para nossa saúde espiritual, a autenticidade, né? Ser o que somos. Como nos disse Jesus, seja as nossas palavras, sim, sim, não, não. Né? Não tem porquê. Até uma vez, não sei se cabe aqui, mas um colega falou, numa brincadeira, numa palestra, dizia assim, olha, se alguém disser assim, eu não gosto de você, é simples assim, falou, olha, não é todo mundo que tem bom gosto. Então, né, de uma maneira muito, muito espirituosa, né? Não tem como, não é todo mundo que tem bom gosto, né? Então, a gente tem que levar a vida de uma maneira muito, muito leve, né? E sermos muito autênticos. E é interessante, né? Que, às vezes, a gente lendo ou ouvindo, o que Jesus mais combateu foi a hipocrisia. Quando ele dizia, vós sois túmulos caiados, brancos por fora e cheios de podridão por dentro. Mas aqueles simples, aqueles humildes, Jesus os exaltou. Agora, aqueles religiosos que oravam em praça pública e que tinha toda aquela hipocrisia e falava assim, depois vai lá roubar as viúvas, né? Então, o que Jesus mais combateu foi a hipocrisia. A mulher adúltera, você não vê Jesus condenando-a. Zaqueu, que era o cobrador de impostos, que era mal visto, Jesus não o recriminou, compreendeu a condição social em que ele estava, compreendeu a mulher adúltera, sabia as razões. Saulo, né, de Tarso, Jesus o conhecia profundamente, sabia que ali era um vaso escolhido, se tornou o maior divulgador do cristianismo. Então nós vemos em cada figura o que Jesus mais valorizava era a autenticidade. Não importava a condição que aquele ser estava, mas aquele momento evolutivo em que a pessoa estava disposta a mudar, né? a alterar aquele quadro em que ela se apresentava. Agora, aqueles que vestiam a capa da hipocrisia, né? e queriam mostrar uma condição que não possuíam, moral principalmente, Jesus combateu de forma veemente. Não tinham o conhecimento, os seus discípulos, né, nem o desenvolvimento intelecto-moral, mas tinham a boa vontade, né, Valmir? Sim. De estar ali ouvindo, de buscar acertar, de ir atrás, de discutir, de tentar compreender, né? E eram, na sua maioria, homens rudes, né? Pescadores, sim, homens comuns, simples, mas eram autênticos, né? Dizem que Pedro era de uma autenticidade, era de uma determinação, fidelíssimo a Jesus, né? Tanto é que ele se investia tanto dessa fidelidade, mas ainda tinha alguma coisinha para ser resolvida, quando Jesus diz aí, olha, ainda antes mesmo que o galho cante essa noite, você terá me negado 3 vezes. Meu Senhor, ele se aborreceu, porque ele era extremamente autêntico, mas precisava ainda daquele momento para que nunca mais ele titubeasse e tivesse uma fraqueza. E ali foi resolvido para todo sempre, né? Aquele momento evolutivo dele. Se tornou um dos maiores, né, discípulos de Jesus, mesmo após o desencarne de Jesus. Muito bem. Bem, terminamos aqui esse nosso estudo.
Vamos a uma breve pausa e retornamos com o nosso momento evangélico. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. No momento evangélico de hoje, temos a lição número 70 do livro Fonte Viva, intitulada Solidão. O Emmanuel vai discorrer sobre uma passagem que está grafada no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 23, que diz assim: O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. À medida que te elevas monte acima no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriram contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam o aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Certo, ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhes descortine à frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas, igualmente, a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância? E que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender, de pronto, os teus ideais de altura? Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou. E a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão, com o serviço aos semelhantes, gera a grandeza. Nós temos uma passagem importante, né, Valmir, que é justamente a crucificação, né? Jesus, que fez tanto, quantos curou, né, de todas as síndromes, de todas as intercorrências, e no momento estava como? Estava só, né? Imagine se ele não fosse esse Espírito excelso, né, que escolheu a nós para cuidar, né, se manteve aqui, retornou, né, para demonstrar a vida futura, né, a permanência do Espírito. Então, não há maior exemplo, como a gente sempre diz, né, que ele é o modelo, exemplo e guia da humanidade, mas esse foi um exemplo na hora da cruz, né? Pai, não sabem o que fazem, estava ali só, né,
mas cumpriu com a sua parte. E ele, nos conhecendo, sabe que se nós, cada um de nós, executar aquilo que tem condições dentro das suas possibilidades, nós também criaremos grandes obras. Sim, André. A doutrina espírita nos faz ver Jesus de uma maneira sublime. Não que as outras filosofias e as outras religiões não exaltam e nos faz ver Jesus como vemos. Quando vamos lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, que Kardec questiona, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido aos homens para lhe servir de guia e modelo? E que os Espíritos respondem de maneira simples e objetiva. Jesus, o tipo mais perfeito, né, que Deus tem oferecido aos homens. Esse Rei Solar, esse nosso modelo, nosso guia, nosso governador celeste, que tem um amor extremo sobre nós, e nós ainda não o compreendemos, como bem observa aqui, Jesus, na sua solidão, naquele momento, incompreendido totalmente pelo gênero humano, estava totalmente absorvido dentro da sua condição, da sua realidade. Então, a lição aqui, que fala sobre a solidão, é justamente para nos observarmos que a nossa trajetória, ali no momento realmente que teremos que dar nosso testemunho, nós estaremos sozinhos. Porque se nós estivermos num processo de elevação, de busca, de crescimento, poucos vão entender o que de fato na nossa intimidade existe, o que o nosso coração está sentindo. Então, é como diz aqui Emmanuel, é uma espécie de renascimento. E todo renascimento é doloroso. O apartar-se, né, de certas mazelas íntimas, o libertar-se, dói, não é fácil. Quando Jesus fala que a porta estreita e a porta larga, né? A porta larga, sabemos, é só liberar todas as nossas tendências inferiores humanas e viver pela sensação, pelo hedonismo, pelo egoísmo. Agora, se quisermos, de fato, nos submetermos a uma educação de valores reais, né? Vamos ter que realmente, nos apartarmos de muita coisa e, nesta hora, poucos vão querer nos acompanhar, né? No momento, Valmir, nós podemos nos sentir, né, na solidão, mas nunca estaremos desamparados pelo Criador, né? Nós precisamos ter essa noção que a espiritualidade, de acordo com o nosso trabalho, exercício da nossa mente, das nossas intenções, do nosso esforço no burilamento individual e coletivo, nos auxilia, né? Nossos companheiros, como aconteceu a Jesus, fugiram, assustados, com medo, que são reações humanas, naturais e verdadeiras deles, naquele momento, né? Mas nós não podemos nunca desistir e nos desligar de um amparo que nunca nos falta, que é de Deus, né? Sem dúvida. Eu tive uma experiência uma vez que marcou, né? Que um companheiro do mundo dos espíritos disse para mim: levanta, Deus ajuda quem se ajuda. Então, é uma frase que ela repercute no coração de todos nós, né? Você tem que ter uma atitude ativa, proativa, a seu favor, e mostrar a sua fé, a sua coragem, né? Porque em todos os momentos estaremos sempre sob a proteção divina. Então, esta solidão, ela não é de fato uma solidão do estar desamparado.
pode ser até representado como uma solidão para os devidos processos introspectivos, mas nunca de desamparo. Como disse Paulo na sua carta aos Filipenses, né, capítulo 3, versículo 14, prossigo para o alvo. Então, prossigamos para o alvo, né? Vamos seguir. Quem tiver a oportunidade, né, André, de ler o livro Paulo e Estevão, vai ver quanto Paulo se sentiu só e o quanto ele foi amparado, né? O quanto ele esteve ali auxiliado, mesmo naqueles momentos que ele pudesse crer não estar sendo protegido, mas está, em todos os momentos, né? Não tenha dúvida. Vamos a uma breve pausa. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Voltamos da nossa pausa e agora, no Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, ditado pelo espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco, e a pergunta de hoje está no capítulo 9, Espiritismo, item 9.1, Questões Atuais. Divaldo Franco pergunta: haverá saltos no processo evolutivo? Em caso positivo, onde se situariam os elos? Viana de Carvalho responde: o processo de crescimento e desenvolvimento do psiquismo dá-se muito lentamente nos reinos primários, acelerando-se no período da inteligência, sem que ocorram saltos, conforme o conceito habitual. Todos os seres passam pelo mesmo processo, pelo menos no planeta terrestre. Sem dúvida, ocorrerá da mesma forma em outras esferas do universo, dependendo dos fatores construtivos de cada uma delas. Ou seja, né, a natureza não dá saltos, não há imprevistos na lei divina, né? Está tudo muito bem coordenado, planejado, né? Deus não erra, né? Dentro da sua perfeição não há erro. Nós é que ficamos criando caso, né, Valmir? Achamos que a coisa está muito devagar, queremos assim, queremos assado. Aí é isso, nós vamos estereotipando os nossos anseios e querendo que a lei mude por causa que a gente quer. André, eu sempre utilizo uma frase do espírito benfeitor Joana de Anjos que diz assim, né? Que o ser humano, bafejado por recursos enobrecedores, é capaz de mudar os panoramas mais sombrios. Quando eu me lembro dessa frase, que eu gravei, que eu achei interessantíssima, o bafejo que nós recebemos do plano espiritual. Então, nós estamos constantemente sendo bafejados por recursos enobrecedores. E aí, o problema muitas vezes que somos cegos e surdos a esses bafejos. Nos falta aquela humildade, aquela abertura mental, aquele momento de entrelaçarmos-nos com o Criador e pedirmos ao Criador esta conexão com
para as devidas compreensões. Como o homem muitas vezes se envaidece, o orgulho cresce muito, ele crê se bastar. Aí ele crê que as luzes dele, o conhecimento dele basta, e ele desconsidera a conexão com o Pai, com o Criador. Falta-lhe a humildade. Então, o processo de crescimento, como diz aqui, ele vai ser de acordo com os critérios estabelecidos pela lei divina. Não tem como furar etapas. Não tem como furar etapas. É lento? Mas é objetivo. Agora, se nós buscarmos essa interação com o Criador, obviamente não haverá saltos, mas haverá ganho de qualidade. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, que me perdoe, eu não sei se é a 459, que fala que, para alguns espíritos, as eternidades são mais longas, né? A demora de atingir o princípio e a finalidade é muito mais extensa. Então, significa que o processo evolutivo ele não é idêntico para todos os espíritos. Há espíritos, então, que eles podem demorar muito. E, obviamente, quem demorar mais sofre atraso de caminho, assim assevera André Luiz. Então, o desenvolvimento, ele é fatal, sim, mas ele pode ser melhorado, ele pode ser aprimorado de tal sorte que a gente não precisa ficar patinando eternamente em certas condições. Então, o progresso ocorre, mas nós podemos ajudar. Por isso, inclusive, né, a cada um segundo as suas obras. Sem Ou dúvida. seja, cada um de nós de acordo com aquele momento que está vivendo, com a aceitação que tem da vida, né, do entendimento que tem. Então, não adianta cobrar algo de alguém que não tem para doar. Então, por isso que cada um doa de si, ponto, né? Essa é a grande questão, né? Não adianta nós querermos que o outro ande conosco, né, no mesmo passo, na mesma ideia, no mesmo pensamento, na mesma velocidade. Não, cada um tem o seu próprio modo de andar, de se relacionar, de se desenvolver. Então, nós temos o tempo, né? É esse o ponto. Nós não podemos, como você falou, ficar marcando o passo, senão vamos ficar para trás. Nós precisamos estar atentos e seguir, né? Mesmo com um passo mais moderado, mas seguir, não parar. Sim. Corrigindo aí, não é a 459, já fui consultar aqui, tá? Porque a gente vai estudando e as confusões vão ocorrendo na cabeça. A 459 é aquela que influi os espíritos em nosso pensamento e nossos atos, né? De ordinário são eles que vos dirigem, por efeito das relações que se estabelecem entre os dois planos. Mas essa questão colocada por Kardec sobre esse processo de evolução, que quando nós nos esforçamos, né, como bem observa o André, né, todo trabalho redunda em progresso. Né? Então, realmente, a cada um segundo suas obras, a cada um segundo seus merecimentos. Então, saltos não haverá. Certo? Mas há trabalho, como você falou, que é uma lei. Né? É uma lei. É uma lei, o trabalho. Que premia de acordo com o trabalho de cada um. E com não seu esforço. E não privilegia ninguém. Justo, depende do seu esforço, da sua dedicação, né, do seu empenho. Sem dúvida nenhuma. E esse processo, como observa-se aqui, né, o desenvolvimento do psiquismo, muito lentamente nos reinos primários. Sempre devemos lembrar que o princípio inteligente dorme na pedra, agita-se no vegetal, sonha no animal e acorda no homem. Há todo um processo de desenvolvimento onde todos os reinos que Deus criou evoluem. Isso está na questão 540 do Livro dos Espíritos. Porque nada que Deus faz é inútil, tudo tem uma utilidade, né? Nós não enxergamos, mas existe. Sem dúvida. Se nós observássemos melhor a natureza, nós veríamos que o fruto não dá antes da floração.
A floração não dá antes do crescimento da planta. A planta não nasce antes do desenvolvimento da semente. Então, tudo tem o seu tempo, né? Sem dúvida nenhuma. Isso é importante até mesmo para que a gente aprenda a se autoconhecer, né? E reconhecer os nossos limites. Como diz Joana, sem culpa e sem absolvição. Apenas se descobre. É isso aí. Verdade e Luz. Bem, estamos chegando ao final de mais um programa Verdade e Luz e vamos agradecer aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Valmir, as suas considerações finais. Sempre muito agradecido aos nossos amigos ouvintes, aos nossos telespectadores, ao companheiro André, que faz parte aí dos prêmios divinos, né, para as nossas vidas, os companheiros que Deus nos coloca em nosso caminho, ao companheiro Gilberto e toda a equipe do Verdade e Luz, né, que está sempre aí a postos para o trabalho de divulgação da doutrina espírita, que muito nos felicita e muito nos esclarece. Muito obrigado a todos. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam, né, a programação da Web Rádio Verdade e Luz e também divulguem para seus amigos, né? Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast que está aí na tela, né? www.webradioverdadeluz.org.br, né? Então, muito obrigado a todos, telespectadores e ouvintes, pelo carinho, pela atenção. Que Deus abençoe a todos nós e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também no nosso canal do YouTube. Até lá. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.